Gálatas 4, abra sua Bíblia, vamos dar sequência ao livro de Gálatas, em nome de Jesus. Hoje nós iremos até o versículo 11. Todas essas pregações são gravadas, e se você quiser é só curtir as nossas páginas, que em breve elas vão estar disponíveis no podcast para você. Tá bom? Gálatas 4. Gálatas 4 é um momento da carta de Paulo aos Gálatas, aonde ele já fez a defesa, ou já apresentou o Evangelho a partir de toda a história de Deus, a partir de 2000 anos atrás, quando Deus promete a Abraão um descendente. Ele já trabalhou toda essa parte da justificação pela fé, onde nós não temos mérito algum na obra, porque só Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Paulo já vem construindo essa verdade no coração, justamente porque aqueles irmãos estavam sendo forçados pelos falsos mestres a um moralismo bíblico, a uma fé religiosa, onde eles tinham que observar aspectos culturais dos judeus, como as festas, circuncisão, como se a salvação viesse por meio da fé, mas continuasse nas obras. E a gente viu isso até agora, e Paulo agora vai entrar num assunto que, para mim, é o ápice, ou é, de fato, o aspecto principal daquilo que o Evangelho faz com as pessoas. Vimos que Paulo nos mostrou que todos nós estávamos escravizados, prisioneiros, no pecado, e que a lei de Moisés vem para nos mostrar quem nós somos, pecadores, que nós carecemos dessa graça, e que essa graça vem na pessoa de Jesus Cristo. E agora Paulo abre essa nova defesa, ele abre a partir desses versos, com um aspecto positivo da mensagem. Ele vai trabalhar a nossa filiação, a nossa adoção, a partir da obra do seu Filho Jesus Cristo. Vamos ler antes um pouco, a partir do verso 26 de Gálatas 3, para que tudo fique dentro aqui da perícope normal. Gálatas 3, 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que estão em Cristo foram batizados de Cristo. Pois os que estão em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Para chegarmos nesse capítulo 4, nós devemos compreender que todos nós agora nos revestimos de Cristo Jesus. Nós que antes estávamos totalmente, fora, sem Deus, sem esperança no mundo, o qual Paulo também nos chama em Efésios a respeito disso. Agora, ele diz que todos nós somos filhos. E uma das coisas interessantes, que eu gosto disso, é que nesse contexto, nessa mensagem, Paulo, indiretamente, ele coloca homem e mulher, culturalmente, as pessoas no mesmo patamar. Num patamar
de filhos de Deus. Todos aqueles que estão em Cristo se revestiram de Cristo. Ou seja, é como se você, a partir de agora, usasse uma roupa diferente. É como se, a partir de agora, você usasse uma roupa que não foi feita especificamente para você, mas que foi entregue a você pelo grande homem e por Deus que te deu uma nova veste. Lembrando um pouco, não é talvez nos dando talvez essa nova folha de figueira, não. É justamente o tirar da folha, sabe? É o tirar dessa folha, onde nós agora estamos nus novamente perante Deus, porque nós estamos revestidos da obra de Jesus Cristo, que agora temos paz com Deus. E isso nos coloca na mesma posição de que Jesus tem diante de Deus como Filho de Deus. E a partir dessa compreensão, nós precisamos compreender que a nossa condição de Filho de Deus é o ápice da criação e o objetivo da redenção. Ou seja, Paulo agora vai defender a mensagem e abrir os olhos dos Gálatas por algo que aconteceu e que Jesus fez por nós. Aonde a fé, pela fé em Cristo Jesus, somos filhos. Ou seja, a primeira coisa que nós devemos nos assegurar, e muitas vezes nós nos esquecemos disso, é que ser filho não é um objetivo a alcançar. Preste bem atenção. Mas uma condição que recebemos de Deus, pela justificação e pela adoção. É o nosso estado presente. Irmãos, você não precisa alcançar a filiação, porque você a recebeu de Jesus Cristo. É uma condição, sabe, imutável, exata. É uma matemática perfeita. Você que tem fé, que pela fé foi justificado na obra de Jesus Cristo, você agora é filho de Deus. E nada pode mudar isso. Porque isso não depende de você e não é algo que você precisa correr atrás para alcançar. Então, toda a nossa vida precisa ser vista nesse aspecto. Esse é o ápice, esse é o ponto principal que Jesus veio e da sua obra, para retornar o homem ao seu estado originário de criação, aonde ele tem agora não somente o perdão dos pecados, mas todas as condições e status de filho. E se você não se enxerga, se você não consegue, sabe, enxergar a sua vida pautada nessa condição, você está aquém, você está, sabe, deixando de usar, deixando de, sabe, usufruir de uma condição que você não fez nada por ela, mas você recebeu pela fé e é sua. Portanto, a nossa identidade agora está centrada na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Você não é um cristão nas horas que lhe cabe. Você não pode ser um cristão somente domingo de manhã, ou na sua célula, ou no seu, sabe, dentro lá da sua casa, mas você precisa compreender que você é primeiramente cristão acima de todas as coisas e antes de todas elas. Esse é um ponto que muitas vezes nós nos esquecemos e que nos leva a práticas, né, ou até mesmo atos religiosos que estão contrários e são contrários ao Evangelho. Então saiba, irmão, você é cristão antes de qualquer coisa. E é a partir dessa identidade, desse revestimento que você vive a vida. Você não pode enxergar a sua vida mais sem essa posição. Você não pode viver mais como se você fosse o dono do seu próprio nariz, como se você tivesse condição de dizer quem você é, porque você agora é filho de Deus. O Evangelho significa isso, que sou cristão antes de mais nada. E somos cristãos porque somos pecadores adotados pela graça. Adotados pela graça. No capítulo 4, que vamos entrar agora,
Paulo vai nos ajudar a compreender melhor esse estado de filiação e o significado de termos sido adotados por Deus. Vamos ler aqui o verso 4 de 1 a 7. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Chegamos nesse momento da carta, onde Paulo já nos apresentou todas as credenciais e agora apresenta a credencial maior da filiação. Ele lastreou toda essa obra de Jesus Cristo na história, voltou lá atrás, foi lá na frente, justificou, explicou, e agora ele vai nos explicar essa posição e abrir para nós e nos questionar o porquê que, sendo filhos, nós ainda vivemos como escravos. E Paulo começa usando essa linguagem, que era bem comum a eles. Por quê? Naquela época, nós tínhamos escravos, mas não eram aqueles escravos no qual nós ouvimos nas nossas histórias, principalmente da história do Brasil, onde eram aqueles escravos vindo da África, né? Aquelas pessoas que eram totalmente maltratadas, viviam à margem mesmo. Não, aqueles escravos eram médicos, homens, sabe, que tinham capacidade. Esses tutores, esses administradores, quase sempre eram os escravos que tinham a responsabilidade de conduzir a criação de um filho de um senhor, no filho de um homem de posses. E é isso que Paulo vai nos levar, porque ele diz que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Por quê? Porque ele está debaixo das ordens e das escolhas do escravo. E assim, nós estamos diante da lei de Moisés, que estava, sabe, meio que nos guardando, nos apontando a realidade, e também, não somente a lei de Moisés, mas todos os princípios elementares deste mundo, todas as religiões pagãs, toda a forma de tentar chegar até Deus. Tudo isso estava nos colocando, ou nos conduzindo, ou nos mostrando que isso não era suficiente, mas também estava nos preparando, nesse caso, a lei de Moisés somente, nos apontando e nos preparando nesse caminho, para que na plenitude dos tempos, ou seja, na maturidade, a gente tivesse a condição de herdar aquilo que estavam sendo preparados. Por quê? Enquanto criança, irmãos, nenhum herdeiro tinha liberdade e capacidade para gerir sua herança. Eles eram geridos por esses tutores, que tinham autoridade não só sobre a herança, mas sobre o herdeiro. Então, nós não tínhamos, como crianças, né, igual Paulo está falando, como imaturos, nós não tínhamos essa capacidade de gerir a nossa própria história e dar, né, sinal a isso, porque nós éramos como escravos, porque estávamos aprisionados no pecado. E a lei vem para que o pecado abunde, e para que seja o aio até Cristo, para que nos conduza a Ele. Por isso, enquanto imaturos, todos nós estávamos ou éramos escravos daquilo que nos esforçávamos para nos dar vida. Enquanto as pessoas corriam atrás para tentar chegar até Deus, agradar a Deus, por meio dessas regras, desses
sabe, de toda essa concepção de você faz ou você recebe, de ato e recompensa, todos nós estamos nessa condição de imaturos, sem capacidade, escravos. Então, nós precisamos compreender que antes da plenitude dos tempos, a escravidão era o nosso estado natural. A escravidão era o nosso estado natural. E que não havia outra oportunidade. Mas que Deus, aí que eu sempre falo, irmãos, nós precisamos enxergar a história de redenção de Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos voltar para conhecer a história. Nós precisamos voltar à palavra. Nós precisamos voltar à história da igreja, a história do povo de Israel. Nós precisamos conhecer essas coisas porque isso tudo vai abrir o nosso entendimento para que na plenitude dos tempos, que é a vinda do Senhor, é isso que nos torna capacitados, ou seja, maduros para herdar a promessa de Deus a Abraão. Por isso, Paulo está conduzindo agora essa conversa de outra forma. Porque ele diz que assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebesse a adoção de filho. A plenitude dos tempos é quando esse Senhor, esse Pai, Ele determina, falou assim, quando meu filho fizer 25 anos, ele vai estar preparado para herdar e conduzir a sua vida e o reino, as posses, tomar frente das coisas. E é nessa linguagem, é nessa história, é nessa ilustração que Paulo conduz a história de Deus para nós, que a maturidade, a libertação, a herança, a filiação, ela chega para nós no tempo exato da vinda de Jesus Cristo, como a plenitude, o tempo certo, é a hora certa de que nós seríamos libertos da escravidão. A plenitude dos tempos é o amadurecimento. Uma das coisas mais lindas que eu vejo é saber o que Deus fez para que esse tempo chegasse. Você sabia que Deus trabalhou em silêncio para aqueles que se atêm somente à Bíblia? Entre Malaquias e Mateus, muitas coisas aconteceram. E a plenitude dos tempos foi, de fato, um tempo propício para a vinda de Jesus Cristo. Por quê? O Império Grego havia, helenizado, ou seja, dado a todo mundo essa cultura e uma língua só. Todas as pessoas do mundo tinham a compreensão ou tinham a ciência de que o grego era a língua do mercado, era a língua, das transações das nações, era a língua, que hoje seria o nosso inglês. Por isso, nesse momento, na vinda de Jesus Cristo, havia uma linguagem comum para anunciar que o tempo chegou. Havia também, por todo esse tempo, quando Deus dispersou os judeus, no fato de serem dispersos, os judeus em todos os cantos do mundo, eles viveram a sua fé, demonstrando um Deus único, que existe um povo que adora o Deus Criador dos céus e da terra e que só é um Deus. Portanto, o mundo agora estava preparado para ouvir a mensagem do Filho desse único Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, não eram somente os judeus que estavam, esperando. Sim, eles estavam esperando, aguardando o Messias, que era para eles. Mas o fato de terem sido dispersos deu
aos pagãos essa noção de quem era Deus Jeová. Ou seja, tínhamos a língua universal e tínhamos uma compreensão, sabe, ou uma ciência universal de que existe um Deus criador dos céus e da terra, um único Deus. E também, agora, quem controlava a época era o Império Romano. E o que o Império Romano fez? Ele construiu estradas por todo o seu império, estabelecendo um acordo aonde todas as pessoas que estavam, sabe, tendo essa transição, essas pessoas tinham a segurança de ir e vir. Aonde eles mostravam isso pela força do seu império, do castigo. Por quê? Porque nessas estradas que você via as pessoas crucificadas, mexe com o império, que é isso que vai acontecer. Tira a paz, tira de nós a possibilidade de ganharmos nesse comércio, que é isso que vai acontecer. Ou seja, o Império Romano, ele deu ao mundo essa capacidade da mensagem de Jesus Cristo chegar a todo rincão, a todo canto, porque agora ele estava, sabe, pronto para que os mensageiros chegassem. Então, nós temos esses três aspectos, aonde Paulo diz que Deus enviou o seu Filho. É nesse tempo, é nessa história, é nesse contexto que Deus enviou o seu Filho. E isso nós chamamos de plenitude dos tempos. É o momento de Deus. E é nesse momento, é nessa condição, que nós recebemos a condição de sermos chamados filhos de Deus. É nessa plenitude, é nessa obra, é nesse aspecto que nós, naquele momento, um homem rico, sem filhos, podia escolher um dos seus escravos para adotá-lo. E esse homem rico, esse pai que recebe o filho que gastou toda a sua herança e vem falando assim, não me trate mais como um dos seus filhos, mas como escravo. É esse pai que fala assim, é esse escravo que agora terá o status de meu filho. E é isso que aconteceu comigo e com você. Que nós fomos adotados pela graça. E que agora, mesmo sendo escravos, recebemos essa posição, porque Deus enviou o seu Filho. Precisamos aprender a pensar a obra de Jesus Cristo nessa plenitude. Ele se deu pelos nossos pecados e transferiu os seus direitos de filhos para nós. Muitas vezes essa mensagem foi tão apropriada pela turma da prosperidade que a gente para de pregar. Por quê? Porque nós somos tão avessos, né, a esse segmento, que a gente esquece de que nós temos na nossa filiação também, não somente o perdão dos pecados, mas a herança que nos foi imputada pelo Filho, dada a nós, porque fomos adotados. No Evangelho, descobrimos que Jesus nos tirou do corredor da morte e pendurou em nosso pescoço, uma medalha de honra ao mérito. Ou seja, você não fez nada para receber, mas você agora está sendo visto por Deus na obra que Jesus Cristo fez por você, como se você tivesse feito tudo isso, pela obra do Filho Jesus. Pense, se aquele que era o unigênito do Pai se deu a tal ponto para que outras pessoas recebessem, para que os escravos dividissem com ele a herança, por que nós hoje ficamos vivendo como filhos de Deus, retendo a nossa herança dos nossos irmãos? Por que você retém o seu dízimo da pessoa do seu lado? Se você era um escravo e você recebeu esse status de filho por adoção, é a mesma coisa, irmãos, que você pensar em adotar um menino sem pai, sem mãe, largado nesse mundo, e você pegar ele,
trazer ele para sua casa, entregar a ele o seu nome e dividir com os seus filhos de sangue a sua herança. É a mesma coisa da Abel agora adotar mais uma menina, ou seja, o 6º filho, e dizer para a sua filha mais velha, falou assim, olha, a partir de agora, quando eu morrer, a sua herança não vai ser mais 1/5 só, não. Agora é 1/6, por quê? Porque essa pessoa que não vem, sabe, de mim, não é carne da minha carne, nem sangue do meu sangue, essa pessoa agora tem a mesma condição que você na família dos Coimbra. É isso que aconteceu, irmãos. Mas isso aconteceu também pelo Filho. Isso é muito lindo, onde nós vemos que, nesse momento, nessa plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus não veio aqui só para resolver o caso, mas ele viveu o caso por inteiro. Ele cumpriu a lei de Moisés, ele foi obediente em todas as coisas, ele viveu como se todos nós tivéssemos vivido em liberdade com Deus. Ele passou por todos os estágios, foi tentado, viveu como criança, adolescente, adulto, passou por tudo. E consumou na sua entrega como homem a nós, para que hoje eu e você tivéssemos esse privilégio. E eu pergunto, por que você fica se degladiando e vivendo como escravo? Querendo fazer coisas para agradar a Deus, querendo pegar, sabe, esse aspecto religioso da vida, observando, sabe, leis, festas, anos. Fica nessa coisa, sabe, nesse crentez, fica construindo o véu que Jesus derrubou. Nós precisamos compreender que a filiação é a condição primeira da nossa vida. Mas ele não fez só isso. Ele não fez só isso. Ele diz aqui, e para vocês que são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos corações, o qual clama Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. Por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. O Espírito Santo, que hoje às vezes é tão banalizado por um culto místico, onde nós damos ao Espírito Santo somente a proeminência nos cultos, nós nos esquecemos que é Ele que nos dá a vida e nos conduz em toda a vida, porque agora somos cristãos e recebemos o Espírito do Filho aos nossos corações, para nos conduzir a essa experiência de filiação. Ou seja, nós precisamos compreender que a nossa filiação vem por algo que não fizemos. É um estado imutável e que você tem. Mas agora, você precisa viver esse estado, essa condição. E por isso que você vive ela pelo Espírito, que também provém de Deus, que foi enviado por Ele. E essa era a grande bagunça, porque na cabeça deles, eles estavam chegando até Deus por Jesus Cristo, mas desenvolveriam todo o resto da vida pelos méritos, pelas obras. E é por isso que eles estavam dizendo que eles tinham que voltar aos aspectos do judaísmo. Porque do judaísmo veio o Messias, então eles tinham toda a religião preparada. Mas não. O Espírito Santo nos possibilita viver esse novo status e nos conduz à experiência de uma vida inteira. Essa vivência, irmãos, desse estado, pelo Espírito Santo, é isso que nos dá espontaneidade diante do Pai. É um sentimento profundo de pertencimento. É o Espírito Santo que nos, sabe, que em nós nos conduz para que hoje você saiba e que você tenha a espontaneidade de estar no reino do Filho do seu amor. E que conduz você por meio da obra do Filho, ou seja, te evangeliza do começo ao fim, até a volta
de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que transforma e que tira as vestes de trapo de imundície que você antes que estava observando os princípios elementares desse mundo, ou seja, a ordem diferente de correr atrás do mérito de ganhar a vida, agora não. Agora é Ele que tira todos esses trapos e te coloca e te reveste cada vez mais das vestes reais de Jesus Cristo. É o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo não é uma experiência mística num culto evangélico, aonde você fica todo mundo orando em língua, ore, canta lá, baixei e tudo mais, todo mundo... Irmão, isso acontece, glória a Deus, mas o Espírito Santo vem para coisas muito maiores, ele vem para te conduzir e para te dar a condição de viver nesse mundo, nesse momento, nessa hora, a sua vida inteiramente centrada no Evangelho de Jesus Cristo e não na força do seu braço e nas coisas que você acha. A ponto da sua profissão agora ser totalmente transformada, da forma como que você trabalha poder ser transformada, não porque você é bom, mas porque o Espírito Santo está em você e te dá essa vivacidade, te traz essa vida, essa experiência. A obra do Filho é externa a nós, algo que nós podemos ter sem sentir. Aconteceu, mas a obra do Espírito Santo é interna e consiste em sermos absolutamente tocados, tanto em termos emocionais, quanto intelectuais, pelo amor do Pai. É por isso, irmãos, que eu sou pentecostal. Por quê? Porque essa vivência do Espírito Santo, ela é tão viva dentro de mim, mas que ao mesmo tempo eu não posso enxergar esse pentecostalismo nessas aberrações que ele tem se conduzido. Mas eu me volto às Escrituras para que essa experiência como um todo, intelectual, emocional, essa experiência viva com o Espírito Santo, ela esteja centrada na palavra de Deus e na ordem de Deus para mim. Mas nós precisamos compreender que essa experiência com o Espírito Santo, ela sim desencadeia emoções e está nos tomando por inteiros. E quem fez essa frase que eu acabei de ler foi um cara presbiteriano, reformado, chamado Tim Keller. Então, glória a Deus por isso. A espantosa consequência da filiação é que Deus agora nos trata como se tivéssemos feito tudo que Jesus fez. Portanto, temos 2 passos específicos que nós devemos começar a partir de agora pelo Espírito Santo. Nós precisamos separar mais tempo, um tempo significativo para estudar a obra do Filho, porque nós estamos aqui por causa dela. Você precisa entender o que aconteceu, até para que você consiga trazer as pessoas para o Evangelho. Mas não só isso, você precisa conectar a sua vida de oração, porque agora as nossas orações não são mais mecânicas, formais, mas elas são vivas, simples, livres, porque nós estamos diante de Deus em acesso comum, como se fosse um pai qualquer, igual o Henrique fica na minha casa. Nós precisamos disso. Nós precisamos conectar a nossa oração ao nosso estudo, e o nosso estudo à nossa oração. É esse equilíbrio, irmãos, entre esse fervor com essa entrega das Escrituras Sagradas. A igreja precisa se voltar para a Bíblia. Nós precisamos voltar a ler a Bíblia, irmão. Nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar a obra do Filho. E a partir desse estudo, as nossas orações se transformam. Sabe por que muitas das nossas formas de orar a Deus não são ouvidas por Ele? Porque nós não sabemos orar. Mas isso é uma outra pregação. Versos 8 a 11, vamos ler aí para fechar. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são Deus. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez?
Vocês estão observando os dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Irmãos, lembremos, o propósito dessa carta é a advertência a não adotar um legalismo bíblico, a não entrar nessas falácias. Paulo está dizendo que fazer por merecer a própria salvação, por meio da moralidade bíblica meticulosa e da religião, é escravidão. Escravidão a ponto e igualmente aos princípios, sabe, que aqui ele volta aquilo que ele diz que são os princípios elementares desse mundo. O que são os princípios elementares desse mundo? É aquilo que nós vimos enquanto jovens no Capitão Planeta, fogo, terra, água, não sei o quê. Ou seja, os homens pagãos construíram os seus próprios deuses para acalmar essas fúrias da natureza. E Paulo está considerando a religiosidade dos judeus como esses princípios cultuais pagãos de adoração. Ou seja, ele está falando que você que está religioso moralmente, sabe, nessa cultura, você que está achando que tem que, sabe, vestir, quipar, ver festa não sei o quê, que isso vai te levar a algum lugar, irmão, você está enganado, que isso é escravidão igual aos pagãos que adoram aos deuses para tentar acalmar as fúrias da natureza. Esses são os princípios elementares. Ou seja, você que acha que é muito bom, irmãos, preste bem atenção. Você se torna o que você adora. Você se torna o que você adora. E Paulo diz que esses princípios são fracos e sem poder. Por quê? De fato não nos leva a Deus. E a grande verdade é que um religioso está tão perdido quanto um ateu. Se você é um religioso, você está tão perdido como um ateu, quanto um ateu. Tão perdido. Porque você só se encontra na vida, você só encontra segurança, sentido eterno na história, pela obra do Filho. É por isso que ele te adotou, falou assim, vem cá, escravo, agora você não é mais escravo, você é filho. E não somente isso, é herdeiro. É a partir daí. Lembre-se, nós somos cristãos antes de mais nada. E algo que Paulo nos diz aqui, é que agora vocês conhecem porque são conhecidos. Conhecer na Bíblia é muito mais do que uma ciência intelectual. Ou seja, nós temos aqui várias pessoas que conhecem, né? Eu sou pós-graduado em Direito Civil. Ou seja, você conhece daquela matéria, você domina, mas o conhecer na Bíblia, ele vai muito mais além, ele vai muito além do que esse aspecto de você conseguir, sabe, manejar esse conhecimento. Mas ele vai no conhecer no íntimo. E Paulo diz que nós somos conhecidos, além disso, porque ele nos conhece. Olha aqui, ó. Diz assim, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, ou seja, a atenção de Deus para os seus filhos pode ser diferente da atenção de Deus para quem não é filho. Pode ser. Não que Ele esteja fazendo diferença, mas aqueles que são de casa são herdeiros. E têm todas as benesses de estar em casa. Aqueles que estão no reino do Filho, estão no reino de Deus. Os outros. Nós precisamos compreender que a nossa insegurança, muitas vezes, né, aí na vida, eu sou gago. Irmãos, imagina um gago com 17 anos de idade, formando no colégio. E querendo ser jornalista, âncora de televisão. Era a maior decepção da minha vida.
a ponto de eu ter escolhido, antes de me converter, ser um chefe de cozinha. Por quê? Porque o gago ia ficar lá atrás, ninguém ia ver. E as minhas habilidades não seriam pelas minhas palavras, mas pelas minhas mãos. Mas Deus enviou o seu Filho. É isso que acontece na sua vida, irmão. É quando um gago fala de Deus. É quando, sabe, é quando as coisas se transformam a ponto de você ter no Espírito Santo as capacidades que você jamais teria. Por quê? Porque você é conhecido. Não posso deixar de citar a frase do nosso amigo Santo Agostinho de Hipona. É uma das frases que eu mais gosto, né? Eu sempre falo ela. Que ele diz assim: que eu te conheça, ó conhecedor de mim. Que eu te conheça, tal como sou conhecido por ti. Isso quer dizer, isso está determinando aonde nós estamos agora. Irmãos, para dar uma outra base disso e fechar, eu me lembro bem, no disco do Diante do Trono do Pai. A Isa estava no palco, dançando, né? E o pai dela de braços abertos. Ou seja, isso é filiação. Ela dançava livremente perante seu pai. Estava lá. Isso é algo que ela tem por direito. Ela dançava, né? E como dança. Mas existe um momento que você precisa compreender do que é ser conhecido e do que é ter essa experiência. Viver essa experiência pelo Espírito Santo e no Espírito Santo, porque Ele te conduz, é quando a Isa pula no colo do Pai, irmãos, isso é libertador. Isso é libertador. Porque muita gente fica dançando, Deus lá vendo. Irmãos, pula no colo, vai para cima. Entra, Fábio, porque agora nós temos a capacidade, porque Jesus Cristo entrou no Santo dos Céus de uma vez por todas, e o caminho está livre, e agora você está nessa condição. Portanto, não enxergue a obra do Filho somente no perdão, mas enxergue também nos direitos que você tem. Mas não se esqueça, esses direitos não estão sendo ditos pela teologia da prosperidade, que diz que por esses direitos você pode profetizar e fazer o mundo acontecer. Você pode colocar a mão na sua cabeça e profetizar sobre sua vida. Irmão, para! E que você pode determinar pela palavra da fé aquilo que vai acontecer. Irmãos, eu só conheço gente frustrada nessa história. Só gente frustrada. Por quê? Falou e nada aconteceu. Teve essa promessa que agora eu sou herdeiro de Deus e que eu sou o filho do dono da prata e do ouro e eu tenho que comer do melhor dessa terra. Irmão, quantas pessoas que já me falaram isso e que continuam sendo pobres, vivendo uma vida simples, mas continuam cegos, enxergando que isso irá lhes levar a algum lugar. O que Jesus nos fez por nós é muito maior do que heranças materiais dessa terra. É um acesso aonde você se aproxima da presença de Deus, aonde você pula no colo do seu Pai sem medo, sem restrição, aonde você pode ficar como criança novamente, aonde você volta ao estado primeiro de Adão, que Deus vinha estar com ele e eles estavam nus. O filho não precisa ficar de cueca dentro de casa, não precisa. Ou seja, a nossa insegurança quanto aos sermos aceitos ou não é o que nos faz ser uma fábrica de ídolos. Mas agora nós temos essa segurança, que somos aceitos, que somos filhos. Por quê? Porque é um estado que foi nos dado e pronto, acabou. E pelo Espírito Santo nós temos essa vivência, essa transformação. Portanto, é fundamental conhecer a Deus. Mas é extremamente fundamental ter a segurança de ser conhecido. Não se preocupe, irmãos. Se você acha que você não conhece a Deus tanto, saiba que Ele te conhece totalmente. E que Ele cuida de você. E que Ele controla a sua história. Basta você aprender a dançar com Ele. E não a dançar somente para Ele.
Dance com Ele. Coloque Deus na sua história. Coloque Deus na sua vida. Coloque Deus nas suas escolhas. Coloque Deus, porque diferente disso, você vai estar fugindo da obra do Evangelho. Você vai estar querendo dar observâncias ou méritos próprios àquilo que Jesus está fazendo. É por isso que a importância do Espírito Santo. Se começarmos a entender que somos conhecidos por Deus, não buscaremos amparar nossa autoimagem em nossas obras, nem compareceremos diante dele baseados nela. É isso que Paulo fala, olha, eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Irmãos, a frase que eu disse no último culto, os fins do Evangelho são alcançados pelos meios do Evangelho. Se você não vive pelo caminho do Evangelho, não se iluda de chegar a um fim que Jesus não vai estar lá. Não estou falando de salvação, porque isso é um aspecto unilateral de Deus. Mas estou falando das suas expectativas perante a vida. Não queira receber aquilo que você não plantou. Não plante uva querendo receber pêssego. O pêssego só nasce com a semente do pêssego. O Evangelho só dá seus frutos pelos meios do Evangelho. Por isso, nós temos nessa manhã essa capacidade de voltarmos a aprendermos o que é sermos adotados pela fé e sermos filhos de Deus. Irmãos, não se esqueçam. Nós precisamos nessa manhã viver esses aspectos maravilhosos do Evangelho. Que fomos perdoados pela graça, mas que também pela graça fomos chamados de filhos e agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas não coloque isso na caixinha cultural. Coloque isso diante do Senhor e viva isso na sua plenitude, porque é isso que somos chamados para viver. Amém? Fique de pé, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela vida aqui dos meus irmãos, muito obrigado porque nós podemos orar sem formalidade, podemos orar sem essa regra, mas nós temos a oportunidade de levantarmos nossas mãos aos céus, de saber que temos a posição em Jesus Cristo que Ele mesmo nos deu. E por isso, como Jesus Cristo, em Jesus Cristo, nós levantamos nossas mãos e agradecemos ao Senhor por esse culto, por essas famílias que aqui estão e pelo privilégio que temos de sermos filhos de Deus. E o privilégio que temos de nos tornarmos cada vez parecidos com Ele, pela obra do Espírito Santo em nós. Por isso te pedimos, Espírito Santo, tenha toda a liberdade no nosso meio. Aviva a nossa obra, aviva a tua obra, para que o Evangelho do Senhor chegue nessa região da Pampulha, em nome de Jesus. Vai na graça, vai na paz, Deus te abençoe.